Graça e paz para todos. Quero nesse momento, com base bíblica, falar sobre autoridade. Qual autoridade? Eu quero te falar sobre se um cristão pode ser uma autoridade pública, ou seja ela policial, civil, militar, federal, ou fazer parte de um corpo do exército, um soldado. Será que o cristão pode exercer essa função? Mas se precisar matar, será que ele está pecando diante de Deus? Vejamos, à luz da Bíblia, se podemos ser autoridade na terra ou não. Se Deus permite matar ou não. Vejamos e tiramos a nossa conclusão como autoridade na terra, como lei precisa ser cumprida, tem norma, tem regra. E vamos ver se um cristão ele pode ou não pode à luz da Bíblia. A Bíblia fala lá em Êxodo 20, versículo 13, que fala: não matarás. Que fala que Moisés, Deus falando a Moisés os 10 mandamentos, e ele escreve ao povo os 10 mandamentos: não matarás. O que refere essa lei, não matarás, quer dizer não assassinarás. Por quê? Porque no tempo da lei mosaica, o povo era muito violento. No tempo de Noé, o tempo dessa nação era muito violenta. Então Deus preparou um dilúvio e salvou Noé e sua família, porque o povo é muito violento. Por isso Deus deu para Moisés escrever, voltar nos 10 mandamentos: não matarás. Ou seja, não sair assassinando as pessoas por vingança, por raiva. Não matarás. Porém, uma ressalva de que no tempo de Sodoma e Gomorra também, Ló estava lá, e Deus avisou a Ló e sua família, mandou os anjos para que ele saísse de lá, que ia destruir aquela terra, por causa que estava também um povo muito afeminado. E estava contrário, tudo fazendo contrário à vontade de Deus. Até quando os anjos desceram e foram na casa de Ló, eles quiseram ter relação, possuir aqueles varões, mas Deus não permitiu, e eles ali, Deus também destruiu aquele povo, e salvando apenas Ló e as suas 2 filhas, porque a sua esposa olhou para trás e se tornou uma estátua de sal, que Deus mandou uma ordem para sair e não olhar para trás. Então, certamente, quem olhasse ficaria convertido na estátua de sal. É a ordem de Deus. Deus deu a ordem para sair e não olhar para trás. Mas Deus obedeceu a mulher de Ló e se converteu na estátua de sal. Duvidou do poder de Deus. E do poder de Deus nós não podemos duvidar. Nós devemos crer e obedecer para que o poder de Deus sempre prevaleça na nossa vida, que nós possamos ter reverência à autoridade de Deus sobre a nossa vida. E aqui estamos falando sobre essa autoridade. Se pode ou não pode um cristão ser uma autoridade. Vejamos, em Êxodo 22, versículo de número 2, também nos diz que se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Por quê? Porque ele está ali, o dono da casa, em legítima defesa. A Bíblia está dizendo que ele não está ali assassinando. Pelo contrário, está sendo assassinado, mas só que ele está agindo em legítima defesa. Se é legítima defesa, a Bíblia não condena, porque ele está amparado diante de Deus como autoridade dentro da sua casa. Como dono da casa tem a sua autoridade, que ninguém pode invadir propriedade de ninguém sem antes uma ordem judicial ou se for pego em delito flagrante. Essa é a norma e a regra, é a autoridade. Vejamos que, mais embaixo, Êxodo 22:3 nos diz: se porém já havia sol quando se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Ou seja, se você, como autoridade, também sair matando qualquer um por livre e espontânea vontade, por rixa, por questão alheia, seja de dia ou seja de noite, você pagará sobre aquele sangue. Aquele sangue estará correndo na sua mão e você será culpado. Porque está o quê? Abuso de autoridade. Tem lei,
Tem norma, tem poder, mas tem norma e tem regra para que você também possa ser cumprida dentro da lei. Então o primeiro ponto está aqui. Não existe qualquer proibição na Bíblia. A Bíblia não proíbe um crente ser uma autoridade na sociedade. Vejamos, porém, saiba exatamente o que a Bíblia te permite ou não fazer dentro da autoridade. Cristão pode ser autoridade militar, federal, participar de um quartel do exército, seja qual for. A Bíblia não condena. Autoridade na Bíblia. O que é autoridade na Bíblia? Vejamos. Em primeiro lugar, é preciso compreender que a Bíblia ensina que Deus estabeleceu autoridades para que aqueles que andam contra a lei, prejudicando a sociedade, se alguma forma, seja punido de forma exemplar. Se alguém estiver contra a lei, prejudicando, quem são essas pessoas? Bandido, pessoa do mal, pessoas que estão querendo o quê? Atormentar a vida do próximo. Se tiver acontecendo na sociedade, de alguma forma sejam punidos de forma exemplar, ou seja, será punido devido aos delitos feitos. Romanos 13:4 nos diz que, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então a lei é para punir as pessoas a qual está prejudicando a lei, a sociedade. É preciso ter autoridade, lei e norma para seguir. Se está prejudicando a sociedade, tem que ser punido em sua função. Será punido em devido delito que estiver cometendo na sociedade. Se estiver prejudicando, se estiver roubando, se estiver assaltando, seja lá o que for, vai ser punido. Então o que acontece? A lei e a autoridade é para isso, para punir essas ações malignas. Então esse texto deixa bem claro que a ação punitiva da autoridade, de acordo com as leis e decreto de suas funções, é respaldada por Deus para que haja castigo para os que praticam maldade e para proteger as pessoas de bem. Então, a Bíblia está dizendo aqui o que? Em Romanos 13:14, que a autoridade é ministro de Deus. Então, o cristão, ele pode ser autoridade. Se ele precisar tirar a vida, ele vai usar os seus meios que tem de poder, seja arma, seja espadas, seja o que tiver sobre o seu poder para inibir a situação maligna. Se precisar tirar a vida, ele vai estar respaldado embaixo da mão de Deus, que ele é autoridade e ministro de Deus, ou seja, está ali como um ministro de Deus na terra, para punir, castigar, porque precisa fazer a lei, a justiça, e Deus está a favor da autoridade. Então o cristão, ele pode ser autoridade. Se precisar tirar uma vida, ele pode tirar aquela vida, porque está prejudicando o próximo e a sociedade. Então é autoridade debaixo das mãos de Deus. E por isso que não a Bíblia condena sobre esse ponto. Então o texto é bem claro que Jesus já estabeleceu autoridade. Então Deus está abençoando as autoridades que é constituída para que haja ordem e decência. Sendo assim, uma primeira conclusão é que o cristão pode ser uma autoridade militar ou federal. Seguir essa carreira não é nenhum pecado, não vai contra o ensino bíblico da palavra de Deus. Dentro dessas funções estabelecidas nessa carreira, o cristão será um braço da lei para ajudar na punição de quem comete crimes e proteger as pessoas de bem na sociedade. A autoridade é para isso. Para quê? Para combater a bandidagem diante da autoridade que ele estiver na terra e debaixo da mão de Deus. É preciso muitas vezes eliminar, vai ter que eliminar. Deus dá a chance, Deus dá o caminho para o homem escolher. Mas o homem faz escolha muitas vezes errada e vem as consequências. Você é livre
para plantar o que você quiser, mas você não pode fugir da sua colheita. Então você tem um livre-arbítrio para isso. Então vejamos que Deus, ele estabeleceu autoridade. E se a autoridade é estabelecida por Deus, está amparada por Deus e ela está dentro da vontade de Deus para agir conforme a necessidade. Inclusive muitos servos de Deus na Bíblia tiveram funções de autoridade. José do Egito matou, é uma autoridade. Moisés é uma autoridade. Na batalha, na peleja, Josué pelejando, ele com a mão estendida para vencer a batalha. Davi também matou milhares, 10 milhares, era um homem segundo o coração de Deus. Daniel também estabeleceu lei, né? E isso faz com que também nós, na terra vivente hoje, temos essa autoridade debaixo da mão de Deus. Agora, mas se precisar matar algum bandido, é pecado? Não. Você está amparado diante da lei e diante da lei de Deus. No Velho Testamento e no Novo Testamento nós também vamos ver. Porque muitas vezes você não tem muito conhecimento bíblico e acha que é no Velho Testamento. Se matar é pecado, é crime, é homicídio. Não. É de uma forma errada se você estiver com vingança, com interesse alheio, recebendo suborno. É pecado, é crime, é um suicídio, é um homicida. Aí é pecado, o seu sangue você vai pagar. Agora, se você é autoridade de Deus e o bandido está fazendo os seus delitos, prejudicando a sociedade e as pessoas de bem, a lei é para isso, é para punir. E se precisa tirar a vida, vai tirar a vida e Deus não vai requerer o seu sangue sobre aquela pessoa. Aquela pessoa não vai pagar pelo sangue daquele bandido, porque a lei ela tem que ser cumprida. E se é um servo de Deus, Deus está amparando ele para que a lei seja cumprida e mantenha a ordem na sociedade. Sabemos que em Êxodo 20:13 nos ensina a não matar, pois a vida é preciosa para Deus. Mas outro texto, Deus estabelece que a legítima defesa é um direito. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue, lá em Êxodo 22, versículo 2. Então está dando que o poder de posse da arma ao cidadão de bem. Você tem o direito, a partir de 25 anos, você não tem antecedentes criminais, você pode adquirir sua arma registrada, e você pode ter a posse na sua casa ou no seu estabelecimento e pode agir diante do bandido meliante em legítima defesa, e aquele sangue você não pagará diante de Deus, porque Deus estabeleceu que autoridades diante dos prejuízos dos malfeitores na sociedade, e você está amparado por Deus para defender a sua família, e Deus não vai culpar você pelo aquele sangue, porque você está se defendendo, você está agindo em legítima defesa contra a sua própria vida e a sua casa, a sua família. Isso porque o não matarás no mandamento não tem aplicação em todas as situações. Por exemplo, na própria lei de Deus havia pena de morte para determinados pecados, crimes, e essa pena era executada por pessoas. Tinha pena de morte. Porque quem foi pego em adultério, se consumado o ato, era pego em pena de morte, né? Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será morto, né? Lá em Êxodo 21:17 você vai ver que um filho que amaldiçoar o pai ou a mãe, a autoridade vendo no ato amaldiçoando, pegaria aquele filho e automaticamente decepava a espada, ou seja, era pena de morte. Não tinha negócio de conversa, era a lei e a lei tinha que ser cumprida. A autoridade, seja ela um ministro de Deus, ela tinha que cumprir, e aquele sangue não requeria sobre a vida daquela autoridade, porque ela já era ministro de Deus na terra. A pessoa que transgredisse a lei iria sofrer as consequências dela, aplicada por autoridades da comunidade, levantada por isso. O policial, no exercício de sua função, além de em alguns momentos precisar defender a sua própria vida, poderá também ter de defender a vida de terceiro com a sua função preconizada. Ou seja,
eventualmente poderá ocorrer caso em que ele terá de usar a legítima defesa. Nesse caso, o policial não peca no exercício de sua função. Se precisar executar, ele não estará pecando, porque em exercício da sua função estará cumprindo a lei. Para quê? Para que possa inibir as forças malignas usadas pela aquela pessoa para querer prejudicar as pessoas de bem na sociedade. Podemos citar, por exemplo, um caso em que um bandido pega uma pessoa como refém e ameaça seriamente a vida dessa pessoa. A polícia, esgotada as possibilidades de negociação, pode decidir que um atirador de elite abata o meliante, nesse caso, na defesa de uma pessoa de bem. Não peca em tirar contra o bandido. É legítimo defesa de terceiro. Ou seja, o bandido está com refém. Esgotou a negociação, não deu certo, não quis ceder, estabelecido um atirador de elite ou um sniper para que possa fazer o abate daquele meliante, daquele bandido, para que a pessoa de bem que está sendo refém, como terceiro, seja liberto e o bandido seja eliminado, porque ele é um ministro de Deus para agir nessa função. Então o sangue dele não estará sobre a vida desse policial, desse atirador de elite ou sniper, porque ele é o ministro de Deus para manter o bem na terra e a vida das pessoas. Se um policial cristão receber uma ordem contrária à Bíblia, agora vejamos o outro lado. Se ele receber uma ordem contrária à Bíblia, vamos ver. Como em qualquer profissão, existirá sempre a possibilidade de um cristão receber a ordem de seu supervisor ou superior que seja contrária à sua fé. Nesse caso, deve buscar a sabedoria de Deus e o diálogo e não executar ordem que seja contrária à palavra do Senhor, mesmo que isso lhe gere retaliações, conforme vemos claramente no ato de servo de Deus na Bíblia. Às vezes vai acontecer o quê? Vai acontecer situações que muitas vezes, por autoridade, querer subordinar por causa do poder aquela ação para que ele possa ganhar proveito em cima daquela situação, para que ele pudesse estar usando do seu poder para prejudicar o próximo. A autoridade, mas recebeu uma ordem contrária à vontade de Deus, recebeu suborno, por exemplo, Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se você recebe uma ordem contrária à vontade de Deus, ou seja, receber propina para executar uma pessoa por questão alheira, porque você é autoridade, o que é que vai acontecer? Você estará pecando agora diante de Deus. Você é autoridade, mas você está fazendo contrário à palavra de Deus. Você está recebendo ali uma propina para fazer aquele ato. Ou você seja um matador de aluguel, por exemplo. Você está matando aquela pessoa para ganhar um suborno ali em cima, ganhar umas propinas ali em cima, porque você é autoridade, mas só que você está usando de forma errada diante da sociedade e principalmente diante de Deus. Aí você vai ter que pagar sobre aquela vida o sangue daquela pessoa. A pregação de João Batista está dizendo aqui em Lucas 3:10-14 que a autoridade é para que ela possa saber viver do seu salário, ela possa não viver subordinando, fazendo armadilha para ganhar em cima da situação, porque é autoridade, e que não venha ganhar suborno para ganhar sobre as pessoas, muitas vezes cobrando ilicitamente para ganhar em cima da pessoa, porque é autoridade, usando do poder para desfraudar. Então isso também é pecado. Você tem o poder, mas se você usar de forma errada, é pecado diante de Deus. Vale lembrar que, apesar de a Bíblia apoiar as autoridades no uso de suas atribuições para o bem da sociedade, a Bíblia proíbe veementemente que as autoridades usem de sua posição de forma autoritária, injusta e corrupta, por causa que é uma autoridade. Deus também ele não permite isso. Deuteronômio 27:5 diz: maldito aquele que aceita suborno para matar pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. Maldito, ou seja, você será culpado sobre aquele sangue e vai pagar sobre aquele sangue, porque você recebeu suborno para fazer aquilo, porque você é autoridade. Então a Bíblia também condena você usar dessa forma errada diante da sociedade. Forma correta, seu sangue não cairá sobre a pessoa.
O sangue não cairá sobre a autoridade. Da forma corrupta, recebendo suborno, você pagará sobre aquela vida. Mas se você está em exercício de função, você está cumprindo a lei, o sangue não cairá sobre você. Provérbio 20, versículo 23. Maldito aquele que aceita suborno. Então não aceite suborno. Provérbio 20, 23. Dois pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Ou seja, não adianta querer receber suborno com autoridade, que você não receberá punição diante de Deus. Diante da terra, quando você está com autoridade, muitas vezes você é subordinado, e muitas vezes ninguém vê, ninguém percebe, e a pessoa recebe aquilo, e é injustamente injustiçado por aquela lei e autoridade. Balança enganosa, porque Deus vai prestar conta um dia. Você prestará conta a Deus um dia de tudo que você estiver fazendo diante da lei da sociedade. Então você precisa fazer o quê? Você precisa temer a Deus e obedecer a lei, as normas, e também não burlir a lei, para que você ganhe em cima da situação, porque você é autoridade, porque você pagará também diante de Deus. Assim concluímos que o cristão pode ser policial, vigilante, federal, soldado, seja qual for a função. Pode ter uma arma registrada, se você não tem antecedentes criminais, se você tem 25 anos para cima, se você já passou no concurso policial federal, você já pode usar, sendo já de 18 anos, maior de idade. Mas o cidadão a partir de 25 anos, né, você vai fazer lá o psicólogo, o curso de tiro, né? Então você vai fazer o processo certinho, você pode sim, pode matar com acordo e dentro da lei e ordem. Você defender sua família, se vier um bandido, o sangue daquele bandido não cairá sobre você, porque Deus te protege e a lei também ela permite você agir em legítima defesa. E você dentro da sua casa, você também é uma autoridade. E se você está diante de Deus, você está agindo em legítima defesa, o sangue não cairá sobre a sua vida, porque você estará defendendo a sua vida e a vida de terceiro, que é a vida da sua família. Concluímos que não é uma carreira fácil. Ele deverá cuidar para que seja correto, íntegro e justo na aplicação da lei. As maus indivíduos poderá usar da força e da legítima defesa quando necessário, mas deve manter-se longe do abuso de autoridades, da corrupção e da injustiça. Então você pode agir, você pode trabalhar, você pode ser uma autoridade, mas sabemos que você também tem a ordem e a decência, porque Deus também estará contemplando a sua ação no exercício da sua função, se não estará exercendo de forma incorreta e injusta diante da sociedade. Agindo dessa forma, será um grande instrumento do Senhor, né? Seja lá qual for a área que você estiver trabalhando de policiamento, né? de defesa pública, e seja qual for a área da segurança, em casa ou no trabalho, ou seja onde estiver. Vejamos a lei número 10.826 de 2003 diz assim: e o referendo do desarmamento autorizado pelo decreto legislativo número 780/2005 não proibirá o cidadão comum que não é membro das forças de segurança pública, nem força de segurança pública, nem colecionador, caçador ou atirador desportivo, de possuir arma de fogo para defesa pessoal. Então a lei permite você adquirir sua arma registrada certinho para defesa da sua vida, integridade e da sua família. E no Novo Testamento, autoridade também, Jesus mostrou que é ministro de Deus, autoridade. Jesus reconheceu que Pilatos tinha poder de autoridade de matar, condenar ou soltar ou tirar a vida. Ele tinha essa autoridade lá em João 19, 10 e 11, que diz assim, João 19, 10 e 11 diz assim: disse-lhe, pois, Pilatos: não me fala a mim? Não sabe tu que tenho poder, autoridade, né, para te crucificar, ou seja, para te matar, e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder teria contra mim, se de cima te não fosse dado. Ou seja, autoridade Deus deu. Se Deus primeiro não tivesse dado, mas Deus deu autoridade, que ele podia
executar, ele podia dar ordem para tirar a vida. Ele reconheceu, o próprio Jesus reconheceu que a autoridade é constituída por Deus. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, ou seja, Jesus reconheceu, aqui no Novo Testamento já, Jesus reconheceu que a autoridade, primeiro foi dada, Deus deu autoridade. Primeiro Deus deu autoridade. Se Deus não tivesse dado, não podia fazer isso. Mas Deus mostrou que foi dada autoridade, então ele pode exercer autoridade, mas não fora da lei. Então ele lavou a mão. Então Pilato reconheceu que não podia tirar a vida dele, então ele lavou as mãos. Quem estão te condenando são eles, não eu lavo a mão, ele é inocente. Mas só que Jesus morreu por causa de nós, nossos pecados. Então a lei, ele reconheceu que é constituída por Deus, está amparada por Deus. Jesus reconheceu naquele momento. Então no Novo Testamento, Jesus reconheceu no Novo Testamento. Vejamos também, mesma coisa, o apóstolo Paulo se defendendo no Sinédrio contra César. Reconhece a lei e a autoridade e submissão à autoridade, lá em Atos 25, 8 a 11. Você pode ler também que César queria condená-lo. E Paulo falou: se queres me condenares, mas que mal eu tenho feito? Se eu tenho feito algum mal agravante, pode me condenar. Mas se eu não tenho feito, ele está dizendo, se eu não fiz mal algum, como pode fazer isso? Então ele está se defendendo. Ele estava reconhecendo a autoridade. Se ele tivesse cometido algum pecado, algum crime, ele estaria pronto para cumprir, para ser aquela pena. Mas ele estava dizendo que não tem feito nada. Então ele reconheceu isso. Paulo também reconheceu, né? E para nós finalizarmos, vamos ler Romanos 13, de 1 a 4 e 5. Então vejamos, para nós concluirmos aqui no Novo Testamento. Romanos 13, de 1 a 5, que diz assim, ó: toda alma esteja sujeita às autoridades, todas as almas, ou seja, todas as pessoas superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Então no Novo Testamento está dizendo que as autoridades já estão amparadas pela mão de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Então já está amparada e foi ordenada por Deus as autoridades. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenança de Deus. Quem desobedece às autoridades está desobedecendo a Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Quem está resistindo, fazendo coisas erradas dentro da autoridade, fazendo os furtos, roubos, assassinatos, fora da lei, está fazendo o quê? Contrário, estará o quê? Condenado, ou seja, receberá a justiça sobre os seus atos. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, ou seja, as autoridades não são terror para aqueles que estão fazendo bem na sociedade, mas para os maus, aqueles que estão fazendo mal na sociedade. Então eles ficam aterrorizados com as autoridades, ou seja, porque eles não gostam da autoridade, porque está combatendo contra o mal. Queres tu, pois, não temer autoridades? Faz o bem. Não quer ter medo da autoridade? Não quer que seja punido pela autoridade? Então faça o bem e terás louvor dela. Então faz o bem, que a autoridade será ao teu favor, porque ela é ministro de Deus para teu bem. As autoridades é ministra de Deus para o teu bem. Está aqui no Novo Testamento. Não é só no Velho Testamento que está dizendo que a autoridade que é constituída por Deus. Não é porque está no Velho Testamento que não matarás, está dizendo que você não pode ser autoridade de Deus e pode usar da sua legítima defesa tirar a vida de um bandido. Está amparado como autoridade de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois, não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus. A espada, se faz o mal, a usar a espada. Usar a espada está dizendo usar o armamento, usar o seu instrumento de defesa, seja uma arma, seja uma espada, seja um cutelo, seja o que for. Você está sendo uma autoridade e usará a espada. E a espada não é para dar tapinha na bundinha, a espada é para automaticamente para inibir, para executar a situação da obra contrária, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. É para castigar o que faz o mal. Então é para isso, é para combater contra o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela
consciência. Não é para castigar, é para te proteger. Mas se está andando fora da autoridade e prejudicando a sociedade, a lei é para ser cumprida. Ela é para o teu bem, ela é para te proteger. Mas se você está fazendo o mal para a sociedade, para as pessoas de bem, a lei é para ser cumprida. Então, obedeça a lei que é para o teu bem, está protegido por Deus. E que você possa ser um instrumento de Deus na autoridade, na sua função. Que você não possa abolir a lei, mas que você possa fazer justiça, e Deus estará te amparando diante da sociedade. E que Deus abençoe você nessa função, nessa área, que tenha esse poder, essa autoridade, que tenha os meios de poder de fogo, que possa usá-lo corretamente, que está amparado por Deus, que não receba suborno para fazer isso, fora da autoridade, fora das mãos de Deus, para que você não venha pagar sobre essas vidas. Mas se você está combatendo o mal, o perigo, as obras contrárias, Deus está te protegendo para que você seja um canal de Deus nessa terra. E que Deus assim possa te abençoar nessa função, nos proteger nessa área, e que possamos fazer o melhor dentro da autoridade e debaixo das mãos de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.